Pronto, gente. Uma live só não foi suficiente. Vamos precisar, vamos precisar de duas lives para falar sobre esses temperamentos aí. Então, agora a gente começa a conversar um pouquinho sobre os fleumáticos e os melancólicos, ok? Vamos lá, vou esperar as meninas entrarem e a gente já começa o nosso bate-papo sobre os fleumáticos e os melancólicos. Aqueles que têm temperamento aqui. Voltamos. Ah, agora sim, agora sim. Peraí que vocês ainda estão com uma telinha preta aqui pra mim. Vamos ver. O pessoal tá conseguindo ver as meninas? Eu não tô. Pra mim vocês estão Peraí que a carregando gente vai aqui. solicitar de novo. Tá. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre esses fleumáticos e os melancólicos. Entendi mais ainda o marido sanguíneo. Pois é, olha só, né? Essa live, apesar de ser sobre as crianças, a gente consegue adaptar algumas coisas ali para os adultos. Agora foi, gente. Agora sim. Estão nos Agora vendo? sim. Sim, eu consigo ver e ouvir vocês. É que a gente não tá conseguindo se ver aqui. Ai, meu Deus. Mas o importante é eles verem. Vocês estão Gente, vendo? não tá conseguindo ver todo mundo? Vocês estão nos vendo? Cada hora um consegue ver o outro, não vai, entendeu? Aí, pronto. Estão Bom, vendo? eles Se estão vocês estiverem vendo. vendo, a gente segue mesmo sem a gente estar se vendo. Beleza, então vamos continuar. Então aí, para quem está chegando agora, eu fiz uma pergunta para as meninas acerca dos fleumáticos. A gente já falou sobre os coléricos, sobre os sanguíneos, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os fleumáticos, né? E eu perguntei para as meninas justamente como é que a gente estimula uma criança que tem um temperamento que faz com que ela demore um pouco mais para dar uma resposta, que ela seja um pouco mais dificultosa, né, ao começar tarefas por si mesma e tal. E agora ela vai falar um pouquinho sobre como que a gente estimula o fleumático respeitando a característica do temperamento dele. Bom? Então, a criança fleumática, ela é como a água, né? Como nós falamos na Semana dos Temperamentos. A água, ela vai precisar de algo de fora para movimentá-la. Ou é como uma água que está ali parada num tanque, você precisa abrir o ralo para que ela escorra, ou é como o mar, que precisa bater um vento para que se formem as ondas. Os pais são o vento. Então, eles vão Uhum. agir como a força que leva essa criança a se mover até que ela consiga se mover sozinha. E por até que ela consiga se mover sozinha, é até a formação do hábito. Então, aqui mais uma vez a questão de os pais terem a vontade auxiliar da criança. O fleumático ele tem essa coisa de ser um ponderador, ele observa a situação, ele quer analisar para depois agir. E às vezes, se o pai é de um temperamento quente, ele vai esperar que a criança reaja imediatamente. No finalzinho da outra live, você falou lá, os pais querem muito que os seus filhos sejam fleumáticos, né? Porque geralmente são crianças que a gente entende como crianças que não dão trabalho. Só que o Uhum. trabalho dos pais que tem uma criança fleumática é muito específico, porque é o trabalho de não se deixar levar pela aparência de criança que não dá trabalho. Por quê? Senão você Uhum. para de estimular essa criança. Você abre mão do seu papel de ser um vento que vai formar as ondas. E aí, no passar do tempo, você abdicando desse papel de formar as ondas através do vento, essa criança não vai construir o hábito de se movimentar. Entende? Aí, nesse sentido, a criança fica prejudicada. Porque ela sempre vai ser uma água parada. Porque aí Uhum. ela aparentemente não dava trabalho, às vezes tem um irmão colérico, uma irmã sanguínea, e aí os pais ficam ali, ai meu Deus, o menino tá subindo em tal lugar, o outro tá explodindo ali, então. E aí a criança fleumática não tá dando trabalho e os pais acabam deixando ela passar por baixo do radar. Esse que é o perigo da criança fleumática, é achar que ela não precisa de estimulação. Entende? Uhum.
Entendo, entendo. E a questão dos fleumáticos também, eu percebo que, assim, muitas vezes tem um certo preconceito mesmo, né? De achar que justamente por ele ser de ter um temperamento que é mais trabalhoso nesse sentido de tomar iniciativa para as coisas, né? De ter uma energia para dispor para as coisas, parece que assim, a sensação que eu tenho é essa, sabe? Ah, não adianta eu estimular, porque o meu filho não gosta dessas coisas, porque ele é mais quieto na dele, ele é mais assim, eu tenho que respeitar isso, pronto, acabou, né? Até onde você acha que isso daí é uma coisa assim? Até onde, né? Você acha que esse pai ele deve aceitar esse comportamento mais introvertido, esse temperamento que é mais, né, recluso, e até onde o pai deve incentivar para que o filho seja um pouco mais, né? Eu falo isso porque assim, uma coisa bem clara aí, vai. Enquanto o sanguíneo ele faz amizade até com a árvore na rua, né, que tá passando, ele tá dando bom dia até para os cachorrinhos que estão passando. O fleumático não, o fleumático ele já é mais, tem essa característica mais fechada, né? Eu demorei muito tempo para descobrir que meu marido é fleumático justamente por conta disso. Porque ele sempre foi uma pessoa muito comunicativa. Ele fala, ele conversa com todo mundo, ele faz piada com todo mundo, ele geralmente é o palhaço da turma, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala, ele entrega pouco, sabe? Nesse sentido, assim. Ele faz uma piada, ele faz comentários, ele conversa, mas ele entrega pouco, né? E isso é algo muito particular do fleumático. Então, eu queria saber até que ponto o pai ele deve permitir que o filho seja recluso, seja na dele, e até que ponto ele deve cobrar. Ei, você precisa conversar, precisa fazer amigos, precisa se expandir um pouco mais. Então, sobre essa questão, o pai ele deve respeitar essa certa passividade que o fleumático tem, porque isso é natural dele. Então, ele não vai ter aquela atividade no sentido de ser ativo, como o sanguíneo e o colérico, de agir muito rapidamente, de executar as tarefas muito rapidamente. Se a gente for observar, até um vestido, uma camisa, o fleumático é mais lento, né? Na execução das atividades, ele faz de uma forma mais lenta. Então, isso deve ser respeitado. O momento dele. Por quê? Às vezes, as pessoas elas acabam perdendo a paciência com o fleumático por causa desse momento dele, né? Ele tem um tempo de executar as coisas e acabam não respeitando e fazendo por ele. Então, ao invés de estimular, de ajudá-lo a fazer, as pessoas querem fazer por ele. E aí está um grande erro. Por quê? Porque se as pessoas fizerem isso com constância, elas vão acabar abafando um pouco a iniciativa dele, que já é muito pequena. Então, se eu sempre tenho alguém que faz por mim, para que eu vou fazer? Então, ele vai ficar muito, muito mais recuado em querer tomar iniciativa, né? E isso vai acabar fazendo com que ele deixe de desenvolver algumas habilidades que ele deveria desenvolver. Né? Mas, por outro lado, também, não se deve deixar a criança muito naquele lugarzinho que ela tem. Porque, como a Gabriela falou, o fleumático é como a água. Se não for estimulada externamente, ela vai ficar parada. E a água parada é um problema, a gente sabe disso. A água parada é um problema, né? Então, assim, ele deve ser motivado da forma correta, porque ele não tem naturalmente uma energia interna que faz com que ele busque ela. Então, ele precisa sempre de alguém por fora, externamente, que vem estimulando. E como que deve ser feito esse estímulo, essa motivação? É um incentivo constante que o fleumático precisa. Por quê? A dificuldade dele está em superar os obstáculos, em ter iniciativa para as coisas, em fazer e perseverar naquilo, em não desistir por causa da sua preguiça, né? Então, ele precisa sempre de alguém de fora que esteja estimulando. Olha, você consegue, olha, eu fico feliz quando você faz tal coisa. O elogio para o fleumático é imprescindível. Outra coisa muito importante para ele sentir que as pessoas têm empatia. Então, quando o pai e a mãe se colocam no lugar dele, que mostra empatia, que mostra que está entusiasmado, que acredita no potencial dele, ele vai e deslancha. Né? Qual que é a tendência de muitas pessoas? Se incomodarem, se irritarem por o fleumático não ter iniciativa, não fazer, e acabar pressionando, reclamando, acabar ameaçando, acabar desdenhando, fica implicando muito com ele. Isso faz com que ele recue, com que ele trave, né? Então, trocar muito essa pressão muito grande por uma motivação no sentido de incentivar.
Então, o fleumático ele Uhum. precisa ser sempre de alguém ao lado dele para que ele consiga desenvolver bem as atividades. Como a Gabriela até falou na Semana dos Temperamentos. É aquela pessoa que vai devagar, mas ela vai sempre. Se tiver sempre alguém estimulando, né? Porque o fleumático, ele demora de pegar no tranco, vamos dizer assim. Ele demora um pouquinho de começar. Mas quando ele começa, quando ele adquire um hábito, ele persevera. E se a gente prestar muita Uhum. atenção, o fleumático, quando ele começa a perseverar e se engajar com algo, ele tende a fazer aquilo de uma forma muito bem feita. Ele busca fazer aquilo que é Uhum. excelência. Então, por isso que os pais têm que buscar, né, desenvolver bem essa base, desenvolver bem esse hábito no início da vida dele, para que lá na frente ele. Peraí, gente. Opa! Vou chamar as meninas de novo pra gente continuar essa conversa. Devagar e longe, sempre. Devagar e longe. Vamos lá. Peraí, as meninas estão entrando. Aí. Espera. Estão nos vendo? Não, eu não vejo vocês. Vou tentar te chamar de novo. Peraí. Tá. Esse Instagram tá que tá. Agora a Agora gente tá, sim. agora a gente tá se vendo. Tá travado aqui. Para você tá travado? Não, pra mim tá certo. Tá. Então vamos continuar. Beleza. Terminando aí que você estava falando sobre o fleumático, né? Ele tem uma perseverança maior do que o sanguíneo, por exemplo, dentro das tarefas, né? Opa, peraí. Negócio aqui. Aí, voltou. Pronto. Então eu percebo muito isso mesmo, assim, um certo despreparo nos pais, né, em saber diferenciar essa força que deve impulsionar o fleumático, né, essa força que deve ser, como você falou, não uma força de cobrança, né, mas de incentivo, que tem total diferença ali dentro dessa Exatamente. situação, né? Exatamente. O fleumático, ele é por causa do componente úmido do temperamento, ele é uma pessoa que adere com muita facilidade. Não é igual a criança colérica que tem uma resistência em relação às figuras de autoridade, aos comandos, né, à liderança de outras pessoas. A criança fleumática, ela adere com muito mais facilidade. Então, os pais precisam usar isso ao seu favor, né? Cuidar do fato de ser uma criança influenciável e usar isso ao seu favor, colocar a criança perto dela, no sentido de eu vou elogiar, eu vou acompanhar de perto. O fleumático também precisa de ser acompanhado em todas as etapas da tarefa que foi dada para ele, assim como a criança sanguínea, para que ele dê conta de ficar até o final no cumprimento da tarefa. E os pais precisam também cuidar do lado negativo das crianças, do fato das crianças aderirem com muita facilidade. Tomar cuidado com as amizades, tomar cuidado com as influências, porque realmente são pessoas que se adaptam, né, ao Tanto o meio. sanguíneo quanto o fleumático, né? Exato. A umidade tem essa característica, né? De envolver. Então, o fleumático, que é a água, por exemplo. Se você coloca água no copo, ela toma a forma do copo. Se você coloca na jarra, toma a forma da jarra. E vai tomar o formato que você der. Isso é muito bom no sentido de ser maleável, de ser moldável, porque você vai moldar a criança, né? Você vai educá-la. Isso é muito bom nesse sentido, mas cuidando com as influências, cuidando com as amizades, né? Muito importante também. Uhum. Legal, legal. Tá, bacana. Ok. Peraí, que acho que travou de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que talvez a internet das meninas não esteja muito boa.
Vamos lá que uma hora vai. Eu já vou chamar as meninas de novo e aí a gente continua falando. Vamos lá, vamos lá. Gente, até eu tô travando agora? Como assim? Pera aí. Pronto. Beleza. Tá normal? Tá. Vou tentar chamar as meninas ali então. Novamente. Tá. Beleza. Gente, ó, eu vou adiantando então um pouquinho sobre a questão dos melancólicos enquanto elas não chegam. Enquanto as meninas não voltam. Ok? Pode ser? Eu vou adiantando aqui, se por acaso a gente perceber que elas não voltam, eu saio um pouquinho para poder ver com elas o que está acontecendo por lá, tá? Mas eu vou começar a adiantar aqui. Bom, então a gente falou um pouquinho já sobre os coléricos, né, que tem um temperamento um pouco mais explosivo, porque eles têm tanto a questão da secura, né, que é uma característica de rigidez, quanto a questão da quentura, né, que é uma característica de expansão, tá? Quem também é de uma característica expansiva são os sanguíneos, que a gente também já comentou aqui. E esses dois ficaram salvos na live anterior, tá disponível durante 24 horas no meu perfil, tá? Se vocês clicarem ali em cima, vocês conseguem ir para o meu perfil. E aí a gente já falou um pouquinho também sobre os fleumáticos, e agora a gente vai falar que tem tanto a característica da umidade, né? Quanto a característica ali mais de um temperamento mais frio. E agora a gente vai falar um pouquinho. Aê, agora sim! Sobre os melancólicos que ficaram pro final, né? O pessoal aqui falou que o melhor ficou pro final, que são os melancólicos. Eles são pano pra manga. É o temperamento de Janine. Então, não tem, agora tem uma pessoa aí com maior autoridade no assunto para poder falar, então, sobre o que é uma criança melancólica, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, gente, ficou para o final, mas não menos importante. O melancólico, ele também tem seu jeito muito peculiar. Como a gente até colocou numa postagem que a gente fez lá no nosso feed, que a criança melancólica ela é como uma porcelana. Tem que se ter um cuidado muito grande com ela, porque é uma criança muito delicada. Em qual sentido? No sentido mais afetivo mesmo. É uma criança que não dá muito trabalho, que normalmente ela não demanda muito dos pais. Não é como o sanguíneo, por exemplo, que tem que fazer uma correção várias vezes até que aquilo se solidifique mesmo, né? Que é muito mais difícil estruturar esse comando para a criança, essa correção. A criança melancólica, por exemplo, ela já dá conta de estruturar aquela correção. Só que a questão dela é que ela tende a guardar muitas coisas, tanto o que é bom, né, uma caridade que é feita, um elogio que o pai ou a mãe faz, quanto algo ruim, uma repreensão que foi muito severa sem necessidade, né? Então isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque ela tende a ser muito delicada nesse sentido afetivo. Mas sobre a questão da motivação, o que é mais importante para a criança melancólica é ter um suporte, é ter sempre uma ajuda de alguém para que a ajude a começar as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque a criança melancólica, ela sabe muitas vezes que ela sabe fazer algo, que ela tem as habilidades, ela tem a capacidade de fazer algo, mas ela acaba pensando muito em como fazer, ela tende a observar muito toda a situação, todos os detalhes, para que ela depois possa agir.
Só que a questão é porque ela planeja muito, ela pensa muito, ela observa demais e muitas vezes ela não consegue agir diante disso. E aí ela precisa desse... O melancólico, me corrija se eu estiver errada, ele trabalha muito num campo de ideias, né? Então ele fica muito naquela coisa do perfeito, na cabeça dele, aquela ideia da perfeição. E eu percebo que muitas vezes as crianças melancólicas, elas se frustram muito mais nas atividades quando elas não conseguem fazer com a perfeição que elas imaginaram, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Como que você acha que a gente pode lidar, né, para não desestimular essa criança, mas também para não permitir que ela fique o tempo todo se boicotando dentro dessas situações? Eu falo isso, um exemplo claro de um aluno que eu tive, e ele chorava muito. Era assim, era uma coisa absurda. Você falava para ele, olha, faz um desenho de um cavalo. Ele começava a chorar, porque ele sabia que ele não ia conseguir desenhar um cavalo como estava na cabeça dele, né? Prova era uma coisa que era assim estressante para aplicar para essa criança, que era sempre uma situação muito delicada, porque qualquer questãozinha ali, se começava com a data e ele não sabia qual era o dia, ele chorava, sem brincadeira, gente. Teve uma vez que ele chorou porque ele não sabia que dia era e ele não podia fazer a prova, né? Então, assim, chegou a um ponto que a rigidez dele era tão grande, né? Ele tinha uma resistência tão grande que a gente chegou até a cogitar, talvez dentro que ele estivesse dentro do espectro autista e tal, tudo foi para uma análise. Não, né? Era simplesmente algo dele, de se cobrar em extremo. Então, como que você, né, que já foi uma criança melancólica, poderia falar pra gente como que o educador, como que o pai pode agir nesses casos? Tem vários aspectos que podem ser considerados. Porque, como você falou, a criança melancólica ela é muito detalhista, ela tem um comprometimento com a excelência, com a perfeição das coisas, ela deseja coisas altas, coisas novas. Só que ela precisa de uma certa ajuda em qual sentido? Ela entender a proporção das coisas. Ela tem um senso de proporção um pouco desajustado, né? Como você estava falando, era só o desenho de um cavalo. Era só para uma atividade simples, uma atividade qualquer, não era para uma competição de desenhos mais bonitos que ia ter a nível nacional. Então, Era assim, ela data, né? Era só perguntar. A única questão da prova é que ele podia perguntar e eu daria a resposta, né? E ele já chorou ali. sim, e isso é muito importante, assim, para o melancólico, ele perceber, é porque ele tende a valorizar muitos detalhes, né? Então ele tem um medo das coisas grandes, por mais que ele queira. Então ele tem que entender que aquilo ali não oferece o perigo que ele imagina que oferece. Mas sobre isso que você estava falando, uma coisa que eu percebo que é muito importante. Às vezes os pais, eles tendem a valorizar muito o que é negativo ao invés do que é positivo. Então, às Uhum. vezes, valorizam muito mais o erro do que o acerto. E a criança melancólica, ela tende a se apegar muito a isso, pelo fato de tender a ser pessimista, a ser negativa, né? Então, assim, a valorizar as pequenas coisas que a criança melancólica faz. Por quê? Porque ela já é uma criança insegura. Se o pai ou a mãe demonstram que eles estão também com insegurança frente ao que ela está fazendo, se eles não falam, não dão um retorno para ela diante do que ela está fazendo, ela vai também ter essa insegurança, né? Uhum. Então, é muito importante que, assim como o fleumático, sempre tem alguém que esteja estimulando ela a começar a fazer as coisas, a mostrar para ela que o que ela está fazendo é bem feito, que ela dá conta, porque se a gente for reparar mesmo que é melancólico, não só criança, mas adultos, a gente sabe que é capaz, a gente sabe que dá conta de fazer, mas como você falou, a gente fica se boicotando o tempo todo. Como diz, eu não sei, eu acho que foi o Conrado Rock que diz que o melancólico é o homem dos projetos perdidos, que ele Uhum. sabe fazer, ele quer fazer, mas na hora de colocar em prática ele tem essa dificuldade. Travou Uhum. aí pra você? Não, não, aqui tá tranquilo. Estão me ouvindo? Liga seu Wi-Fi. Vamos ver. Travou? Não. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que as meninas não estão. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Ah, legal. Tá. Eu não estava, vocês não estavam Voltou? conseguindo me ouvir, pelo visto. Sim. E a sua imagem estava parada, travada. Ah, tá. Não, mas pra gente não travou nada. Ah, sim. É,
Você estava falando? Eu ia falar o seguinte, que tem algumas coisas que são muito importantes para os pais de crianças melancólicas. A primeira, em relação a essa excelência que os filhos melancólicos buscam. É importante que os pais, nas tarefas, mostrem para a criança que ela é a pessoa certa a fazer aquela tarefa e não a pessoa perfeita para o cumprimento daquela tarefa. Não é no sentido de que você está dando a tarefa para que ela faça com perfeição. Você está dando aquela tarefa porque você sabe que ela dá conta. Senão ela vai fazendo e vai ficar com a sensação de que nunca vai chegar no que os pais queriam que aquilo fosse. Entende? Porque o senso dela de exigência já é muito grande, né? Janine tinha falado assim, de que os pais olham muito o lado negativo. Não precisa olhar o lado negativo do seu filho melancólico. Ele já faz isso. Pode ficar muito tranquilo. Ele já faz isso, ele já exige muito de si, ele já se tem pouca conta, digamos assim. Então, o seu papel é complementá-lo. Se ele consegue ver com muita clareza os defeitos, seja o papel complementar, de que mostra as qualidades, de que reconhece, de que elogia. Né? Funciona muito com o melancólico você pegar a tarefa e primeira coisa de tudo, falar com empatia em relação à dificuldade dele de iniciar, né? Ser empático primeiro, falar, olha, eu entendo que você queira fazer dessa forma, eu sei como é que é, demonstrar essa empatia em relação à dificuldade dele de começar e depois pegar essa tarefa e simplificá-la, entende? A questão do melancólico é que ele olha de forma ampla. E aí os pais precisam vir simplificar a tarefa, focar ali, digamos, isolar e pedir ele para começar dali, para que ele comece pelo pequeno e depois vá aumentando. Tem outras crianças que faz o contrário de tudo isso, né? Geralmente a gente já começa naquela situação de, poxa, você tá chorando de novo, mas eu falei que é só uma tarefa, não é nada demais. Nossa, não precisa de tudo isso. Então a gente já quebra esse elo empático, né? E a gente joga na cara da criança uma coisa que ela já sabe, que é, de novo, eu tô chorando porque eu não consigo, né? Então, em vez de a gente criar essa empatia, o que acontece é totalmente o oposto. A criança melancólica, ela tem essa dificuldade de confiar. Então, você vai precisar estabelecer primeiro esse vínculo e fazer esse trabalho para ela, de pegar o que é mais amplo, que ela não acha que dá conta daquilo tudo, e fragmentar e falar, vamos começar daqui, depois um pouquinho aqui, depois um pouquinho aqui, para que ela consiga concluir tudo. Há outras crianças que funcionam diferente. Você precisa pegar a tarefa, por exemplo, o colérico, né? Pega a tarefa e mostra para ele o quão grande é aquilo que ele vai fazer. Porque ele já tem para si que dar conta, ele já é muito autoconfiante, ele já vai conseguir se organizar para fazer. Mas a criança melancólica, e também funciona muito com a criança fleumática, é segmentar para ela, entende? E mostrar para ela, foca nisso aqui, nesse início aqui, nesse primeiro passo. E ela vai agir depois de já ter visto que você não está ali achando... Não é porque você não acha que ela dá conta, não é porque você acha que ela é burra, que ela não consegue. Entende? Você já criou o vínculo de empatia, de confiança em relação a essa criança e vai conduzindo, não fazendo por ela. É muito importante não fazer por ela. Porque se você pega a atividade faz, substitui a criança, isso vai reforçar a ideia que ela tem de que ela não é capaz. Do tipo, nossa, meus pais não deixam eu fazer porque eles têm certeza que eu não consigo. E aí ele também vai dizer que ele não consegue. Entende? E aí os pais, por exemplo, coléricos, têm que tomar muito cuidado com isso. Porque o colérico, ele olha pro melancólico e fala, nossa, vambora. Isso é muito simples de fazer, como é que você dá conta, né? E cai no outro erro, que é o de pressionar o melancólico, né, amiga? Exatamente. Pressionar o melancólico não funciona, gente. Esquece essa história. Sentir ali uma tensão de algo que foi resolvido ali, de olha, tem que ir devagar, né? A gente conversou sobre isso. Porque esse melancólico... Não, porque aí Pode falar. Aí eu percebo isso, né? Essa questão do temperamento das duas, assim, né? É bem interessante. Uma coisa complementa a outra. A gente estava conversando sobre isso antes da live, inclusive. Porque, assim, o melancólico, ele não suporta ser pressionado. Se a gente for reparar, o melancólico, quando ele é pressionado, ao invés dele agir, ele trava. Então, se alguém, um pai, um educador, espera que o melancólico faça ao pressioná-lo, não vai ter nada, não vai obter nada dele. Então, assim, é importante que esteja ao lado dele, né, ajudando, incentivando, assim como o fleumático, mas mostrando para ele
que ele dá conta de fazer. Não menosprezar aquela atividade, mas mostrar que ele é capaz de fazer, que aquilo é muito mais simples do que ele pensa. Não é um bicho de 7 cabeças, né? É mais nesse sentido mesmo, porque quando ele se sente confiante, ele se sente confortável, ele se sente motivado, ele vai agir com muito mais segurança diante daquilo. Uma outra coisa também muito interessante é observar os contrastes, né? A criança sanguínea, por exemplo, ela não tem dificuldade alguma em começar uma tarefa, a dificuldade dela é em perseverar. A criança melancólica, ela não tem muitas dificuldades em perseverar como a criança sanguínea, mas o problema dela é começar achando que ela vai dar conta, entende? Então é muito melhor para os pais focarem no início do estímulo daquela tarefa, claro, monitorando, né, acompanhando. E no caso dos pais de crianças sanguíneas, eles mesmos vão começar os empreendimentos, né? É mais ali no sentido de estar recompensando, de estar ajudando durante, né? Nesse sentido. Legal. Uma coisa em comum que vocês falaram em toda essa questão que eu acho fantástico na educação, né? Como educadora é uma coisa que eu levo muito a sério, tanto para mim, né? Quanto para as mães que eu auxilio, é sempre a questão da gente nunca tomar o lugar da criança na hora de realizar uma tarefa, né? Se você faz isso com um colérico, ele se sente muito frustrado, muito zangado, porque ele quer te mostrar que ele é capaz de fazer aquilo, e você está roubando aquele protagonismo dele de aparecer ali como salvador da pátria naquele momento, né? Se você faz isso pelo sanguíneo, primeiro, você acaba com essa característica nata que o sanguíneo tem de ser empreendedor, de começar coisas doidas, né, de projetos doidos e tal, de ser muito visionário, né, que é algo muito particular do sanguíneo. E quando você começa as coisas por ele, já acaba com essa questão da vontade de perseverar, que já é difícil de ter, né? Acaba de vez, porque ele não vai ter interesse por um projeto que vem da sua cabeça. Ele gosta das ideias doidas que vem na cabeça dele, né? O fleumático é a mesma coisa. Se você tira ele dali e fala que você vai fazer por ele, você acomodou ele eternamente, né? Então ele nunca que vai tomar iniciativa para nada mesmo, nunca que ele vai perseverar em nada, porque você vai fazer. Ele sabe que vai aparecer outra pessoa que vai salvar a situação, né? E o melancólico, se você faz a tarefa por ele, é uma coisa que também frustra pra caramba, porque ele fala, realmente, eu não tenho capacidade, porque se ele tomou a minha frente e tá fazendo, né? Eu já não tenho muita autoconfiança, agora que eu acho que eu não dou conta mesmo. Então, é interessante como todos os temperamentos podem sofrer com a mesma ação, né? Todos eles sofrem com isso, mas cada um com uma particularidade diferente. Isso que eu acho muito interessante nessa teoria, né? A gente sempre encontra o efeito negativo e encontra essa ação ali, em comum com todos, mas a reação de cada um vai ser diferente, é por isso que a gente tem que ficar bem ligado, né? E sobre isso aí, Lourdes, eu vou até aproveitar um ganchinho que é muito importante para os melancólicos, porque eles tendem a se vitimizar demais. Quando, por exemplo, ele considera que ele não tem capacidade para fazer alguma coisa. Ah, não, mas eu não dou conta. E vai colocando os motivos, os poréns, né? Todos os sis da situação. Eu não dou conta, porque isso, porque aquilo. E os pais, eles têm que ter um cuidado de não favorecer esse processo de vitimização dele. Por quê? Porque no fundo, nós melancólicos, a gente busca como se fosse assim, é como se a gente quisesse alimentar uma autopiedade. Olha como eu sou pobrezinho, olha como eu tenho dificuldade, né? E assim, se o pai começa a reforçar isso nele, aumentando ainda mais essa vitimização, reforçando ainda mais esse processo, não ajudará o melancólico a sair do lugar. Ele não precisa de alguém para reforçar a sua vitimização, para reforçar que ele não dá conta, mas pelo contrário, mostrar que ele é capaz, que ele dá conta sim, que mesmo que ele não confia nele, tem alguém que está ali do lado que confia e que por isso ele pode seguir, que ele pode continuar, que ele pode fazer. Isso para ele é muito importante, para ele não assim, não paralisar diante das frustrações, né? Para ele não achar que nada para ele é possível. Sim, sim, totalmente. Bom, meninas, eu queria agradecer esse bate-papo. Apesar aí de ter muita coisa ainda para a gente continuar falando sobre esse assunto, que se tem uma coisa que não falta, é conversa aí sobre isso, né? Sobre o tema dessa live. Mas, infelizmente, nós precisamos encerrar. Já passamos aí quase 1h30
de live conversando bastante sobre tudo isso. Eu quero deixar o convite em aberto para vocês voltarem aqui para falar um pouco mais depois sobre essa questão dos temperamentos e da infância, porque eu acho que é um assunto que, apesar de estar em alta, né, são poucos materiais de qualidade que a gente encontra, claros, como que vocês produzem, como que eu estou tentando produzir também. Então, assim, eu acho que, olha, fiquei muito, muito feliz mesmo de vocês aceitarem. Eu espero que vocês voltem muitas outras vezes, porque a gente tem muito para aprender com vocês. A gente que agradece o convite, nós ficamos muito felizes que finalmente deu certo de sair essa live, né? Essa live foi combinada, né? Tanto que essa live foi combinada. Estamos várias vezes, mas veio a Semana dos Temperamentos e aí a gente tinha live diária, ficou bem complicado. Mas que bom que deu certo agora, assim, quando a gente foi montar, né, o cronograma de lives, a gente falou, não, vamos colocar ela ali em primeiro, porque a gente precisa, a gente está devendo essa live para ela. E é um tema que a gente adora, assim. Nós fizemos uma live sobre temperamentos na infância recentemente, e o pessoal gostou muito, assim. A gente fala, nossa, nós temos que falar mais do temperamento para as crianças, porque os pais têm muita dúvida, perguntaram aqui em algum momento se o temperamento muda ao longo da vida. Não muda, mas as crianças mudam, elas crescem, elas desenvolvem, amadurecem a personalidade. Então, o nosso objetivo na página é esse mesmo, sabe? De ir mostrar para as pessoas o que é o temperamento e guiá-las para superar essa fase aí das tendências do temperamento. Legal, legal. É muito importante, né, que a gente não seja guiado por todos os ímpetos que surgem aí das nossas vontades, né, mas que a gente justamente aprenda a educar à vontade, né, e é justamente isso que a gente tenta fazer com as crianças. Isso, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada por nos acolher aí no seu perfil. Obrigada a todo mundo que esteve aqui ao vivo, com muito pacientes, que no nossa internet caiu aqui em alguns momentos. Exatamente. Então, até a próxima. Tá bom. Gente, ó, então, muito obrigada. Espero vocês novamente. Depois a gente combina aí futuramente outras conversas para a gente ter sobre temperamentos. Quero aproveitar e deixar o convite para o pessoal que está nos assistindo. Conheçam o perfil das meninas, Anima Mater, muito bom, vale a pena conhecer o conteúdo. Se você está com dúvidas sobre também temperamento, como identificar o temperamento do seu filho, etc., eu fiz um destaque lá no perfil só sobre perguntas que eu respondi sobre temperamentos. E tem também a caixinha nos stories. Então, se sobrou alguma dúvida sobre essa live que a gente não conseguiu responder, manda lá nos stories. Se eu precisar, eu peço ajuda das universitárias. Vou recorrer às meninas ali. E elas, como especialistas nos assuntos ali, podem também nos ajudar, tá bom? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.